Bom dia, meu amor! Tudo bem com você? Um ótimo domingo, que você e a sua família tenham um domingo bem gostoso, abençoado, com a presença de Jesus. Hoje nós vamos aprender mais uma parábola. Nós estamos no segundo dia estudando algumas parábolas. Hoje a gente vai ver a parábola da semente, não é a parábola da semeadura. A gente já falou algum tempo atrás sobre a parábola da semeadura. Hoje é a parábola da semente. Então, fique atento para você aprender uma nova parábola, tá certo? Então, antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração junto com você. 5 dedinhos numa mão, 5 dedinhos na outra mão, junte as mãozinhas em oração. Ora daí que eu oro daqui, tá bom? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia. Te peço, Pai, em nome de Jesus, a Tua presença. Peço, Deus, que o Senhor coloque diante de nós os Teus caminhos, que o Senhor nos ajude a escolher a melhor parte, que o Senhor nos ajude a termos paciência, perseverança, confiança na Tua palavra, Senhor. Nos ajude a aprender com o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Esteja com cada criança e com cada família, em nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar, a gente vai louvar, porque o louvor agrada o coração do Senhor. Então, vem comigo para o primeiro louvor. Na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. É feliz o lar, se na família está Jesus. É feliz o lar, é feliz o lar. Se na papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Você quer um lar feliz? Jesus tem que estar nele. Lembra? O dia que eu fui na sua casa eu não tinha feito Jesus ainda. Agora nós já temos o Jesus aqui na nossa musiquinha. Ficou muito lindo, não é? Se você quer uma família feliz, tem que abrir a porta para quem entrar? Jesus! Então agora nós vamos para um louvor que faz tempo já que eu ensinei vocês. Faz tempo não, faz uns 4 domingos. E esse a gente vai cantar junto. Me ajuda que não tem música no fundo, hein? Então me ajuda. É assim, ó. Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Mais uma vez, Deus responde sim, não e espere, não é? Então presta atenção que é isso que a música está falando. Então vamos, junto comigo. 1, 2, 3.
Posso orar todo dia ao levantar, posso orar todo dia ao deitar. Vou orar todo dia, sei que Deus vai me escutar. Vou lembrar todo dia de orar. Alguns dias um sim Deus vai falar, outras vezes Deus manda esperar. Se a resposta for não, eu sei que é por me amar, pois Deus sempre responde se eu orar. Bonitinho, não é? Agora, o próximo louvor tem muito a ver com a parábola de hoje, que é a parábola da semeadura. Então, esse louvor começa com uma historinha que eu gosto de contar antes do louvor. Aí é assim, ó. Uma sementinha escondidinha lá no chão, dormindo um sono pra lá de bom. Caiu a chuva, o sol brilhou, a sementinha mexeu e acordou. Soltou seus galhos, subiu no varal e as lindas flores enfeitaram o quintal. Agora você vai cantar comigo, vamos lá! Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. E hoje nós vamos ver uma parábola que fala da sementinha escondida lá no chão. Nós vamos falar da chuva, do sol, e isso está na Bíblia, lá em Marcos 4, 26, 29. Hoje nós vamos ver a parábola da semente. Essa é a parábola da semente. Repita comigo: parábola da semente. Mas você lembra o que é parábola mesmo? Eu já tenho falado várias vezes o que é parábola. Você lembra o que é a parábola? Parábola é uma história simples que nos ensina algo muito importante. Eu tenho aqui comigo, tcharam, quem sabe o que tem aqui dentro? Isso mesmo, é um copinho com algodão, água e uns grãozinhos de feijão. Feijão? Quem gosta de feijão? Tem até uma historinha, né, do João e o pé de feijão. Se nós deixarmos essa planta, esse grãozinho de feijão aqui, ele vai crescer, não é? Feijão é uma comida muito boa, que os brasileiros gostam muito de comer. É mesmo, e é uma comida muito saudável o arroz com feijão. Você sabia que é um prato perfeito o arroz com feijão? É uma comida muito saudável. E o feijão, e é uma delícia esse feijão. Mas a Bíblia nos conta a história de uma sementinha. Que se eu pegar uma sementinha dessa e colocar na terra,
de uma sementinha, muitas outras vão nascer. E é disso que a parábola está nos falando hoje. Está falando uma história que Jesus contou de uma maneira bem simples, que o povo na época mexiam na terra, trabalhavam na terra. Então ele explicou sobre a semente, sobre a parábola da semente. E Jesus começou a contar essa história. Nessa época as pessoas seguiam Jesus. Onde Jesus ia, as pessoas iam atrás dele. E Jesus sabia que se ele falasse de alguma outra maneira, eles não iam entender o que Jesus estava querendo dizer. Então, Jesus usava as parábolas para eles poderem entender o que ele estava querendo dizer. E Jesus começou a contar essa história dizendo: o reino dos céus é... Vamos ver lá em Marcos 4, 26 a 29. Então, eu tô com a minha Bíblia aqui. Hoje é outra Bíblia diferente, ó, uma menorzinha, porque a minha ficou lá na cesta do piquenique. Lembra que eu levei pra gente fazer o piquenique? Tá lá ainda. Então, olha isso. Marcos 26 a 29. Marcos 4, de 26 a 29. Então, eu vou ler e você presta bastante atenção, tá bom? Então, tá dizendo assim, ó. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse. De noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesmo, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheinho na espiga. E quando o fruto já é maduro, logo se lhe mete a foice, que é chegada a hora da ceifa, que é a hora da colheita. E o que está querendo dizer tudo isso? Jesus explicou como se fosse plantar uma semente, ensinando como era o reino dos céus. Ó, e o reino de Deus é assim. Explicou o reino de Deus como se fosse uma sementinha jogada na terra. Então, eu vou mostrar para vocês hoje o que foi que aconteceu. Olha isso. Consegue ver bem essa imagem? Eu vou chegar bem pertinho para você ver. O que ele está fazendo? É um agricultor. Ele está jogando a sementinha na terra. Esse homem, ele está trabalhando. O trabalho dele é cuidar das plantações. Não deve ser muito fácil cuidar de tantas plantinhas. Cada sementinha dessa vai virar uma plantinha. Na história que Jesus contou, ele não falou tudo o que o agricultor faz. Mas o agricultor, antes de colocar a sementinha na terra, ele tem que fazer muitas coisas antes. Então, Jesus não falou tudo o que o agricultor faz. Mas as pessoas que estavam ali com Jesus sabiam muito bem, porque a maioria das pessoas faziam trabalho na terra, não é? Mas as pessoas, eles entendiam o que Jesus estava falando. As pessoas sabiam o trabalho que dava plantar para fazer uma sementinha crescer. Então, eles entendiam o que Jesus estava falando, que antes de colocar a sementinha na terra, precisava preparar a terra. Mas que trabalho que era esse? Tia Rô, não é só pegar a semente e jogar na terra? Não. Jesus não especificou nesse dia porque eles eram agricultores, eles sabiam do que Jesus estava falando. Então, olha isso. Eu vou falar para você o que precisa fazer. Bem, primeiro, o agricultor tem que deixar a terra bem fofinha, ó. Isso chama arar a terra. A terra vai ficar bem fofinha. E antes de colocar a semente, então ele passa como se fosse um garfo, deixa a terra bem mexida, às vezes coloca adubo e depois vai colocar a semente. Depois, no segundo passo, ele coloca a semente e depois coloca água, porque a semente precisa de água também para crescer. Depois ele coloca água. Mas só põe água e acabou? Coloca água todos os dias, então dá trabalho. Arar a terra,
vai adubar, vai pegar a semente, espalhar a semente com cuidado e vai colocar água todos os dias. Terceira coisa, tirar os matinhos. Depois que a semente começa a querer crescer lá dentro da terra, ou começa a sair, cresce junto a erva daninha, que são os matinhos que podem matar as plantas. Então, todo dia, o agricultor vai lá e tira os matinhos em volta da semente. Ele vai e tira o matinho que cresce em volta. Ele mata os insetos, às vezes tem insetos que querem comer aquela plantinha que está nascendo e muitas outras coisas. Então, cultivar uma plantação não é tão fácil assim, dá trabalho. Vocês lembram o que disse lá no verso 27? Vamos ler de novo o que diz lá no verso 27? Depois ele dorme e se levanta de noite e de dia até que a semente germinasse e crescesse. E ele não sabia como. Eu arei a terra, preparei a terra, coloquei a semente, tirei a erva daninha, coloquei água. Só que, como que essa semente cresce? O agricultor faz tudo isso e ele não sabia como que a semente cresce. Olha isso. E lá no verso 27 diz isso, que ele dorme, acorda, de noite, de dia, e a semente germina, cresce, sem que ele saiba como. A Bíblia nos diz que depois de jogar a semente na terra, o agricultor seguiu a sua vida normalmente. Ele deitava, dormia, acordava e deixou a semente lá. Todos os dias ele ia colocar água, mas a semente estava lá dormindo um sono pra lá de bom. Ele dormia à noite, ele acordava, o dia, o sol brilhou, a noite veio, ele colocou a aguinha. Lembra da musiquinha da sementinha? Então é isso mesmo, ele colocou a sementinha no chão, ele dormia, acordava e o agricultor seguiu a sua vida. E quando ficou noite de novo, ele... O que será que aconteceu com essa sementinha? O que será que aconteceu depois de um dia cheio de trabalho? Ele colocou a sementinha e ele dormiu de novo. O agricultor dessa parábola diz que ele dormiu. Ele passou a noite toda, nasceu o sol, o galo cantou, cococoreco, o galo cantou e já era hora de acordar. Assim, ele fez durante muitos dias, porque a sementinha não nasce de um dia para o outro. Vocês já fizeram essa sementinha do feijão na escola? Não é de um dia para o outro. O agricultor, quando coloca a sementinha na terra, ele precisa ter paciência. Vem a noite, vem o sol, vem a chuva, ele molha e ele acordou um dia, outro dia e o galo cantou. E muita paciência, pois a sementinha demora muito para virar uma planta. E enquanto os dias se passaram, algo incrível estava acontecendo embaixo daquela terra. A sementinha mexeu e depois de muitos dias acordou dentro da terra. O que será que aconteceu? A sementinha acordou. Olha isso, ela soltou um primeiro grãozinho. Olha lá, a sementinha soltou um primeiro grãozinho. Olha isso. A semente começou a crescer. E à medida que o agricultor não pudesse ver, mesmo que o agricultor não pudesse ver a sementinha crescendo, ele esperava e ele tinha certeza que essa sementinha ia crescer. Uma hora ela vai aparecer. Ela já começou a se mexer debaixo da terra, ó, mesmo sem o agricultor ver. Ele não entendia como que Deus faz uma semente crescer. E mesmo sem entender, ele continuava esperando. Deus mandou a chuva,
Deus mandou o sol e a sementinha mexeu, mexeu e acordou. E ela começou a crescer, crescer. E o agricultor tirando os matinhos. E ela cresceu mais um pouquinho, olha só. Ela já começou a aparecer a pontinha dela aqui, olha as raízes. Daí ela cresceu mais um pouco e mais um pouco e a sementinha ficou grande. Olha isso! E logo que ela cresceu, ficou grande, ela deu uma espiga. Veja lá na ponta, uma espiga, vejam isso! De uma sementinha nasceu uma linda planta. Agora aqui, ó, está cheinho de muitas outras sementes. Que incrível, não é? Que maravilha! O agricultor, depois de esperar a terra fazer o seu trabalho, ele foi lá, cortou a semente, cortou a espiga e ele ficou muito feliz, porque quando ele abriu a espiga, estava cheio de muitas outras sementinhas. Mas o que será que Jesus queria ensinar com essa história, tia Rô? Semente, espiga, grãozinho, o que será que Jesus estava querendo ensinar com essa história? Essa parábola nos mostra, olha isso, o crescimento misterioso. Do mesmo jeito que o agricultor não entendia que é um mistério como a sementinha cresce, o reino de Deus tem um crescimento misterioso. Ele está crescendo, crescendo, crescendo. E as pessoas têm ouvido falar de Jesus. Você tem falado de Jesus para as pessoas que nunca ouviram falar dele? Ou que já ouviram, mas não acreditam muito, não confiam muito? Você tem falado? O reino de Deus, misteriosamente, como essa semente, tem crescido, 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 crescido. Mas tem outras pessoas, tantas ainda, que precisam conhecer Jesus como Salvador. E o que nós devemos fazer para as pessoas conhecerem Jesus? Para o reino de Deus se multiplicar com muitas outras sementes. O que nós devemos fazer? São 3 passos principais. Então, olha isso. Primeiro, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, para os amigos na escola, para os amigos que a gente encontra só em casa, nos fins de semana, para os amigos que você brinca, ou até para alguém da sua família que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Nós devemos falar da palavra de Deus, falar do que Deus fez por nós, falar do que Jesus fez por nós, que Ele se entregou para limpar a gente do nosso pecado, assim como o pastor lá do piquenique fez, né? Lembra do pastorzinho que pegou ovelhinha e tirou toda a sujeira? Você tem que falar, nós temos que falar do que Jesus fez para outras pessoas, até mesmo para as pessoas da nossa família, que não aceitam Jesus, ainda não conhecem Jesus como Salvador. Nós devemos falar de Jesus, falar da palavra de Jesus, da maravilhosa promessa que está no Evangelho, para todas as pessoas que estão à nossa volta. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós precisamos falar de Jesus sem desanimar. Igual o agricultor, ele não via a sementinha mexer lá no fundo, mas ele não desanimou, porque ele sabia que a sementinha um dia ia crescer e ia frutificar. Então, nós também temos que ser pacientes. Quando a gente fala, a gente pode falar sem desanimar, porque quando a sementinha entra, a gente tem que ter paciência, não pode desanimar, a gente tem que esperar, porque quem faz a semente crescer, quem é mesmo que faz a semente crescer? O agricultor colocou na terra, regou, cuidou da terra, regou, colocou adubo, colocava água todos os dias. Mas quem faz a semente crescer? Quem faz a semente crescer é Deus. Então, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, nós estamos lançando a semente. E às vezes a gente fala assim, eu falei de Jesus para o meu amigo, mas meu amigo não aceita Jesus. Mas a sementinha está lá. E quem faz a semente crescer é Deus. Do mesmo jeito que o agricultor não entendia como a sementinha crescia na terra, nós também não precisamos entender como acontece no coração.
Quem faz a transformação do que nós falamos é Deus. Nós falamos e é Deus quem faz as pessoas crerem nele como Salvador. Não é o que eu falo e o que você fala. A gente fala, quando a gente fala, a gente lança a semente. E quem faz essa palavra crescer é Deus. Terceiro passo, nós precisamos ter alegria. Alegria de falar do Evangelho, pois um dia o reino de Deus vai se manifestar. Um dia o reino de Deus vai chegar, vai ser manifesto. Ele vai aparecer, assim como essa espiga apareceu. Um dia o reino de Deus se manifestará e nós temos que estar alegres. A alegria do Senhor. Nós temos que estar alegres porque um dia Jesus virá nos buscar, não é? Então, toda vez que você falar de Jesus para alguém, nunca se esqueça, você lança a semente. Assim como o agricultor fez aqui, ó. Você lança a semente. Mas quem faz a semente crescer é Deus. Deus que vai fazer a sementinha da sua palavra crescer. Ou sementinha da sua palavra, que é o Evangelho. A sementinha do Evangelho que você falou, é Deus quem vai fazer essa sementinha crescer lá no coraçãozinho de um parente, de um amigo, não é? Então, como atividade, você vai pegar um algodãozinho, vai colocar no copo, pôr a sementinha de um feijãozinho lá dentro e vai ficar olhando todos os dias. Só que põe água, tá bom? E o grande mistério é Deus quem faz a sementinha crescer. Eu encontrei um vídeo muito legal de um crescimento rápido de uma sementinha. Depois que você terminar de assistir a escola dominical, você acessa o link que está logo abaixo desse vídeo para você assistir o crescimento rápido de uma sementinha. Sabia que é Deus que tem esse poder de fazer uma sementinha crescer? Então, vamos cantar mais uma vez comigo a música da sementinha? Então vamos lá. Agora sem o som por trás, só eu e você, tá bom? Então é assim, ó. Uma sementinha escondida lá no chão. Olha a sementinha escondida lá no chão. Dormindo um sono pra lá de bom. Caiu a chuva, o sol brilhou, a sementinha mexeu, mexeu e acordou. Soltou seus galhos, subiu no varal e as lindas flores enfeitaram o quintal. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Você não precisa crescer tanto para falar de Jesus, não é? Você já pode falar de Jesus para o seu amiguinho ou para algum parente seu que ainda não conhece Jesus. Então, não esquece de ver o link logo abaixo do crescimento da sementinha. Ah, e segunda-feira, que é feriado, é dia das crianças, tem um vídeo especial com uma história muito linda para você, do Dia das Crianças. Tchau, meu amor, te amo. Beijinho, fica com Deus.